Oi, gente! Bom, vamos para a nossa última aula da semana, véspera de feriado, para vocês darem uma descansadinha breve. Aí, vamos fazer nossa aula de biologia, né? Tranquilinha, só me ouvir falar, horrores. Né? Estamos falando sobre reino animalia, módulo verde, página 14, tá? Hoje a gente vai pegar a página 14. Seguindo aí o que falávamos na aula passada a gente introduziu o assunto, né? Falamos sobre o reino animalia de uma forma geral. E aí nós começamos a falar sobre os invertebrados. Nós falamos sobre os filos mais simples, né? Nós falamos sobre poríferos quinidários, nemateumintos e anelídeos, e plateumintos também. Falamos sobre todos esses, que como eu falei para vocês, eram filos mais simples, então tinha menos características, menos detalhes a serem abordados, então a gente conseguiu sintetizar todos eles em uma aula. Nessa segunda aula de hoje a gente vai começar falando sobre moluscos, que é um filo de invertebrados também. Aí a gente tem aí, olha, características dos moluscos. Eles apresentam um corpo mole que pode ser protegido por uma concha calcária. Pode ser protegido porque nem todo molusco vai ter essa concha calcária. Alguns têm, alguns não têm. Segundo, ele é o segundo maior grupo de animais em número de espécies, então ele só perde em quantidade de espécies para os artrópodes, que é o maior, que tem a maior variedade de espécies. O reino dos moluscos é que tem o segundo maior grupo de animais aí, variabilidade de espécies. E eles habitam os mais variados ambientes. E quando a gente diz os mais variados ambientes, é mais variados mesmo. Gente, o único lugar que a gente ainda não tem molusco é voando. A gente só ainda não encontrou um molusco que saiba voar. Porque a gente tem molusco que vive em ambiente marinho, a gente tem molusco que vive em ambiente de água doce, a gente tem molusco que vive em ambiente terrestre, a gente tem moluscos que vivem lá nas fossas marinhas, em regiões bem profundas dos oceanos, onde são poucas espécies que sobrevivem. Tem moluscos que vivem nos polos do nosso planeta, Polo Norte e Polo Sul, vivem lá naquelas temperaturas extremamente baixas. E existem moluscos que, por mais incrível que pareça, vivem mesmo em desertos, ambientes bem secos, com pouquíssima água, temperaturas altíssimas, mas ainda assim tem moluscos que vivem lá. Então, eles habitam realmente aí praticamente todo o planeta Terra. Qualquer tipo de ambiente, você vai ter uma espéciezinha de molusco. Como eu falei, só não tem molusco voando. Tirando isso aí, minha filha, em qualquer lugar eles estão. E aí, como representantes dos moluscos, a gente tem aqui algumas espécies mais comuns, como os caramujos. Todo mundo conhece um caramujo, né? Temos aí o caramujo de jardim, temos o caramujo africano, né? Que nós já discutimos sobre ele aí quando estávamos falando sobre relações ecológicas. Esse aqui não é um caramujo africano, não. É um outro tipo de caramujo, mas ele é um molusco, tá? Um outro tipo de molusco também bem famoso, a ostra, né? É um molusco. Mais um exemplo de molusco, a lula, tá? Não é o lula, não vamos mexer com política aqui não, tá? A lula, esse molusco bonito, e esse outro aqui também, lindo, que é o polvo, com essa cor bem bonita, que ele é chique, o polvo. Então esses são alguns representantes do reino dos moluscos, né? O filo do filo dos moluscos, né, professor? Reino, pelo amor de Deus, reino animalia. Aqui eu tenho uma foto, olha, para mostrar para vocês as estruturas básicas dos moluscos. Eu tomei aqui como exemplo um caramujo, tá? Algumas estruturas são comuns a todos, outras nem tanto. Então eles têm aqui na cabeça a boca. No caso do caramujo tem os olhos aqui, né? Mas o olho vai depender do animal, né? Mas todo mundo vai ter olho, tá? Nos moluscos. O cérebro dentro da cabeça. Aí aqui embaixo a gente tem a vagina e o pênis, que são órgãos internos, e o poro vaginal. No caso dos moluscos, algumas espécies, como a gente vai ver mais para frente, vão ter sexos separados. E a grande maioria tem ambos os sexos, tanto masculino quanto feminino. Vai ter ambos órgãos genitais, vagina e pênis.
O pé, no caso do molusco aqui do caramujo, a gente tem o pé dele e o oviduto, né, o duto por onde passa o ovo do molusco, né, que ele põe ovos. O coração, o manto. O que é esse manto? O manto é a substância interna do corpo do molusco que vai dar origem à concha do molusco. O manto é que vai produzir a substância calcária que vai formar a concha do molusco. Aqui a gente tem o rim, o estômago, o fígado, o intestino, o testículo que está lá em cima, concha, o pulmão dele, o ânus, o papo, que é onde é armazenado, né, o alimento, e fechei aqui. Como eu falei, nem todas as estruturas estão presentes em todas as espécies, mas de uma forma geral, eles possuem essa estrutura interna aqui. Como vocês podem observar, eles têm o tubo digestório completo, boca e ânus, né, intestinos e por aí vai. Eles vão possuir coração, rim, fígado, pulmão. No caso das ostras, que a gente falou, elas não têm pulmão porque elas não respiram, elas são filtradoras. Então elas têm uma estrutura interna um pouco diferente. Mas aqui a gente tem a estrutura básica por exemplo, dos caramujos, dos caracóis. Eles vão apresentar essa estrutura aqui. Seguindo aí falando das características, eles apresentam uma estrutura raspadora chamada rádula. Aqui a gente tem uma foto de microscópio da rádula. A rádula, ela fica aqui, ó, na região anterior da boca, aqui em cima. A rádula funciona como se fossem os dentes do molusco. É uma estrutura que vai raspar o alimento para o alimento ficar em partículas menores e assim ele conseguir ingerir e, posteriormente, digerir este alimento. Essa é a função da rádula, uma estrutura raspadora. Lembra os nossos dentes, faz o papel dos nossos dentes. Ainda seguindo aí sobre as características gerais deles, eles têm a reprodução dos molúsculos, meu Deus, a reprodução dos moluscos é sexuada, ou seja, através de uma relação sexual com troca de gametas. E na maioria dos representantes do grupo, a fecundação é interna e cruzada. Então, como eu mostrei aqui para vocês na imagem, ele possui ambos órgãos genitais, vagina e pênis. Então, a reprodução vai ser cruzada, ou seja, quando os dois caramujos, aqui no caso, vão ter a relação sexual, ambos vão utilizar o pênis, ambos vão utilizar a vagina. E no final da relação, ambos estarão grávidos. Mas é uma fecundação cruzada, não ocorre autofecundação. O espermatozoide de um vai fecundar o óvulo do outro. O espermatozoide do outro vai fecundar o óvulo do um. Então é uma fecundação cruzada de um com o outro. Nos cefalópodes a gente vai ver ali para frente também, são os polvos e as lulas. O macho, ele carrega um pacote de espermatozoides que é introduzido na cavidade do manto da fêmea para as fecundações. Então, diferente das outras espécies que fazem a fecundação cruzada, os cefalópodes, eles têm a separação sexual. Então, tem o polvo macho e o polvo fêmea, a lula macho e a lula fêmea. E aí, o macho, ele introduz esse pacote de espermatozoides, é uma bolsa com vários espermatozoides, e esses espermatozoides são colocados dentro do corpo da fêmea, no manto, e aí para realizar a fecundação dos óvulos. Porque quando essa fecundação ocorre e a fêmea vai pôr os ovos, ela põe milhares de ovos ao mesmo tempo, correto? Apresentam uma grande importância econômica, o filo dos moluscos. Aí a gente pode pensar, por exemplo, na alta culinária, né? Ostra é muito utilizada aí nesses restaurantes 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, faz parte da alta gastronomia. O consumo da ostra, o consumo de mexilhões, o consumo de polvo, lula, o escargot,
que é um dos pratos mais caros aí do mundo, é uma lesma, é um caramujo. Então, ele é um molusco e é um dos pratos mais caros. Então, tem uma importância econômica muito alta. O dinheiro que isso gera aí, para quem trabalha com isso, é elevadíssimo. Todavia, há espécies que são prejudiciais. Da mesma forma que a gente tem aí espécies que são alimentos, raros inclusive, a gente tem espécies que são nocivas. A gente tem aí, por exemplo, lesmas e caramujos, que eles são pragas de plantações agrícolas. Então, eles são fontes de prejuízo. A gente tem caramujos que são vetores de doença, como, eu não vou lembrar o nome da espécie, deixa eu ver aqui o nome dele, o caramujo Biophallaria, que ele é o hospedeiro do verme causador da esquistossomose. Então, ele é um vetor da esquistossomose. Então, ele é prejudicial à saúde, à vida humana. Então, temos espécies que são importantes, são positivas, mas também temos espécies que são prejudiciais. O filo dos moluscos é dividido em 3 classes: a classe gastrópoda, a classe bivalvia e a classe cefalópoda. Então, dentro do filo dos moluscos, a gente tem essas 3 classes aqui, ó: gastrópoda, bivalvia e cefalópoda. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, começando aí pelos gastrópodes do filo da classe gastrópoda. Os gastrópodes são a maior classe de moluscos, aproximadamente 50 mil espécies existem aí no nosso planeta, só de gastrópodes, sem incluir os bivalves e os cefalópodes, tá? São indivíduos que possuem uma concha única ou nenhuma concha. Então, são os caramujos, caracóis, as lesmas, são todos gastrópodes. O termo gastrópode significa, o gastro vem de estômago e pode vem de pé. Então, pé no estômago, pé próximo do estômago. Usando a minha imagenzinha aqui, ó. Opa, não, passei. Esse é o pé e cadê o estômago? E esse é o estômago. Então, o pé está perto do estômago, por isso, gastrópode. Pés perto do estômago. Eles se locomovem através daquele único pé que eles têm, né? Então, aquele movimento que a lesma, que o caramujo, o caracol faz, ele está se arrastando com aquele pé único que ele possui. E eles vivem em ambiente terrestre ou aquático. Lembrando que, né, quando eu digo ambiente aquático, porque eu tenho gastrópodes que vivem em ambiente marinho, água salgada, e eu tenho gastrópodes que vivem em ambiente de água doce. São espécies diferentes, tá? O caracol, o caramujo, que vive em ambiente de água salgada, ele tende a não sobreviver na água doce. E o contrário também ocorre. Aquele que vive na água doce tende a não sobreviver na água salgada, ok? Então, eles vivem aí em ambos os ambientes. São os mais comuns, os mais variados aí sobre o nosso planeta. Seguindo aí, vamos falar do segundo grupo, que é a classe dos bivalves. Os bivalves têm o corpo protegido por uma concha que tem 2 valvas. É uma concha que tem 2 partes, vamos colocar assim. Exemplo, a ostra. A ostra é um bivalve. Deixa eu voltar aqui na foto dela. Hoje eu estou embolando, toda hora eu falo uma coisa diferente. Aqui. Olha bem para a concha da ostra, que eu tenho uma aberta, olha. A parte de baixo e a parte de cima. E uma parte que dá para você abrir mesmo. Existe uma separação. Então, essa concha em 2 valvas é como se fosse 2 partes de uma concha. Diferente da concha do caramujo, que é uma peça única que ele carrega nas costas. Então, o corpo protegido por uma concha que tem 2 valvas. Eles vivem em ambiente aquático, principalmente o ambiente marinho. São poucas as espécies de bivalves, de mariscos, ostras, que vivem em água doce. A grande maioria vive em ambiente marinho e eles são seres
sésseis, né? Eles não se locomovem, eles normalmente ficam paradinhos ali, passam a vida deles paradas em um mesmo lugar. É dos bivalves que vêm as pérolas, são as ostras que produzem as pérolas, né? Que são vendidas aí como joias de altíssimo valor, que são produzidas dentro de ostras. A pérola, é interessante aí dizer que ela é produzida através da impureza. Como eu falei para vocês, eles são, aqui, os bivalves são filtradores. Eles se alimentam de partículas suspensas na água que entram pelo sifão e são direcionadas por cílios até as brânquias para que a filtração seja feita. Então, para eles se alimentarem e para eles respirarem também, eles fazem a filtração. Eles puxam a água pelo sifão e aí, dessa água, eles vão tirar o nutriente para eles se alimentarem e eles também vão retirar o oxigênio para eles poderem sobreviver, obviamente. Só que, junto com essa água que eles puxam, seja a água do mar, seja a água do rio, mar, rio, lagoa, tanto faz, pode entrar um cisco, uma sujeira. Quando essa sujeira entra no organismo dele e ele não consegue expulsar essa sujeira, essa impureza, o que ele faz? Ele começa a englobar essa sujeira, esse cisquinho, vamos colocar um grão de areia. Ele começa a englobar esse grão de areia com substâncias do organismo dele, para se proteger, porque aquilo é um corpo estranho, pode fazer mal para ele. Então ele começa a englobar, vai enrolando aquilo ali nas substâncias do organismo dele, que ele vai produzindo, e aí aquilo ali vai se acumulando ali, e então surge a pérola. Então a pérola é formada a partir desse processo. Então a ostra só produz a pérola através de uma impureza, através de alguma coisa que ocorra. Se a vida dela for bacana, for feliz, ela não vai produzir pérola, certo? E aqui, por último, a gente tem os cefalópodes. Os cefalópodes são animais que têm pés, podes, na cabeça, céfalo. Então, cefalópode, pé na cabeça. Por quê? De quem estamos falando? Do polvo e da lula. Eles têm só a cabeça e os tentáculos, que funcionam como os pés aí deles. Todos os animais dessa classe são predadores marinhos. Então, cefalópode a gente só encontra em ambiente marinho. Não tem polvo, não tem lula em água doce, apenas em água salgada, pelo menos identificada até hoje, né? De repente tem alguma espécie desconhecida. Mas, cientificamente encontrada, identificada, apenas marinhos, e são todos predadores. Não existe nenhum polvo, nenhuma lula que seja herbívoro, que vai se alimentar de plantas aquáticas. Então, eles não são base da cadeia alimentar. Eles se alimentam de outros animais, são predadores marinhos. Eles não têm conchas, com exceção de uma espécie. Existe uma espécie que são os náutilos, que é um tipo de polvo, que ele tem a concha sim. É o único polvo que tem concha, que são os cefalópodes. Não coloquei foto dele aqui. Ele possui uma concha e ele fica dentro dessa concha. Os cefalópodes se movem expelindo água por um funil ou pelo sifão. Então, quando a lula se desloca pelo oceano, não é porque ele vai batendo os tentáculos para se locomover, não, tá? Ele solta um jato de água e esse jato de água empurra ele para frente. Então, para ele se movimentar, ele está sempre puxando a água para dentro e depois soltando ela com uma pressão para poder se locomover. O encéfalo dos cefalópodes, o cérebro dos cefalópodes, é o maior dentre os invertebrados. Então, de todos os animais invertebrados, o polvo e a lula são os que têm o cérebro maior, tá? Uma curiosidade aí. Os cefalópodes se comunicam através das cores de seus corpos. Então, eles têm essa característica de mudar a cor do próprio corpo, e essa troca de cores, ela serve como forma de se comunicar. Ela pode servir, por exemplo, eles podem assumir uma determinada cor para se camuflar, se proteger de um predador. Eles podem assumir uma determinada cor
para tentar espantar um predador, né? Às vezes eles mudam de cor, que aí o predador vai ficar com medo e não vai se aproximar. Eles podem usar essa cor também para poder atrair uma presa, se camuflando ali no ambiente, ou também para atrair um parceiro para o acasalamento. Então, tudo ocorre aí, tudo acontece através dessa troca de cores que ele faz. E essa troca de cores, ela acontece de que maneira? O tecido da pele dos cefalópodes, ela se estica. Quando ela se estica, a tinta, né, a coloração das células, ela se espalha ou ela se concentra. Quando a tinta espalha, ele fica de uma cor. Quando a tinta se junta, ele vai ficar de outro. Então, esse processo de espalhar a tinta do corpo, né, ou juntar essa tinta do corpo, vai deixando ele com cores diferentes. Outra também característica, né, é aquela que acho que todo mundo sabe, que eles têm aquela capacidade de soltar jatos de tinta. Esse jato de tinta ele é usado para proteção, quando eles querem, por exemplo, fugir de um predador, porque eles liberam aquela tinta na água e o predador fica desorientado e eles fogem. E também ajudam para eles no processo de caça, porque eles jogam a tinta, a presa fica desorientada e eles conseguem pegá-la também. Os tentáculos do polvo e da lula têm aquelas ventosazinhas, né, que servem para eles se prenderem às superfícies e também para prenderem as presas, para poder ficar mais fácil de se alimentar. Aí eu preciso lembrar do Nautilus, que eu falei para vocês, que é o polvo que tem uma concha. Diferente das outras espécies, os tentáculos deles não têm essas ventosazinhas não para prender. Para compensar isso, os Nautilus possuem, se não me falha a memória, eu vou conferir, eles possuem aproximadamente 1000 tentáculos para poder se proteger e para poder se resguardar dessa situação. Então eles têm aproximadamente 1000, como eles não têm as ventosas para pegar a presa, eles vencem na quantidade, 1000 tentáculos. Aí eles prendem a presa e se alimentam normalmente. Então é uma forma de compensar isso. Os cefalópodes são dioicos, né? Como eu falei para vocês, tem sexos separados, sexo masculino, sexo feminino. Então tem o macho e a fêmea e ocorre a fecundação cruzada. E aí eu coloquei aqui, ó, o ectocólito. O que é esse ectocólito? Nos machos, um dos tentáculos, vamos pensar no polvo, o polvo tem 8 tentáculos. A lula, agora eu estou na dúvida quantos ela tem. O polvo tem 8 tentáculos e no caso do macho, um desses tentáculos ele é modificado para funcionar como órgão sexual, o órgão que vai injetar aquela bolsa de espermatozoides no corpo da fêmea. Então, daqueles 8 tentáculos, na verdade, um funciona como órgão sexual. E ele é chamado de ectocólito. É o órgão sexual aí, o tentáculo do polvo que sofre essa modificação biológica para poder realizar o processo reprodutivo. Certo? Nossa aula hoje foi rapidinha, né? Acho que eu devo ter falado menos de meia hora na cabeça de vocês. E por que ela foi menor? Porque o nosso próximo filo aí é o dos artrópodes. Então, se eu juntasse, ia ficar muito grande, então eu resolvi não juntar, tá bom? Bom feriado para vocês, bom final de semana e na semana que vem a gente continua, tá bom? Até a próxima aula.